doutor pode começar. Francisco, you're mute. So, do you hear me? Yeah. Pode me escutar? We can hear you. Okay. And you see the slide. Bueno, muy Podem, buenos estão vendo as lâminas, não é verdade? Os slides? días. Es un gusto Bom dia a todos. É um prazer para mim participar desse evento e eu tenho sido parte do grupo. Aqui temos alguns colegas que me acompanharam nessa aventura tão interessante, tão maravilhosa, para tratar de início, convencer a humanidade da importância de ter um oceano sadio para o futuro de todos nós. E eu, em segundo lugar, eu chamaria de uma espécie de convite, como um acordo para todos os humanos do planeta, que possamos nos associar, que é uma oportunidade para mudar a nossa atitude sobre oceanos, mudar as práticas para o futuro de um oceano sadio. E também o chamamento à humanidade para buscar, desde os oceanos, uma transição para um planeta mais saudável, mais produtivo e melhores oportunidades para todos. O grupo da década, esperando o desenvolvimento desse projeto, tem o que eu chamaria de responsabilidade de gerar o momento que precisamos de todas as instâncias dos objetivos para atingir os objetivos da década, gerar o conhecimento científico, desenvolver a infraestrutura e alianças ou parcerias. E o ponto-chave está focado em ter um grupo de países, um grupo de pessoas, de instituições, um grupo de interessados no desenvolvimento sustentável dos oceanos. O segundo ponto é produzir ciência e conhecimento no idioma, na oportunidade, nos formatos que possa precisar o tomador de decisões, pode ser instâncias governamentais, privadas, cidadania, para chegar a atingir para ter esse bom funcionamento dos oceanos. E acho que há linka justamente o propósito desse evento de buscar transformar esse conhecimento em ferramenta de decisão, de cartografia, os sistemas de informações, no qual o resumo de todo esse conhecimento em Atlas é talvez a forma mais prática para apresentar essas informações. A década tem 6 objetivos de referência sobre os oceanos seguros, produtivos, sustentáveis, oceanos acessíveis e transparentes. E aqui volto à questão da informação aberta e transparente para todos os usuários, oceanos limpos, oceanos saudáveis e resilientes e também previsíveis. Dentro da análise de planejamento da década, identificou desafios da ação para os quais nós queríamos apontar ações. 1, identificar fontes de contaminação. 2, entender os efeitos da contaminação humanas, principalmente, e outras naturais que acontecem, que podem gerar mudanças que não desejamos nos oceanos, e entender os efeitos sobre ecossistemas, a sustentabilidade para a provisão de alimentos, o conhecimento e inovação, e o acesso e uso equitativo de bens e serviços dos oceanos para a humanidade, e o entendimento dos fenômenos oceano-clima,
principalmente aqueles relacionados à mudança climática, aquilo que está gerando todas essas transformações derivadas da mudança climática sobre costas, comunidades e fenômenos litoral, desculpe, e sistemas de alertas e preparação das comunidades para responder a esses efeitos sobre os sistemas oceânicos e costeiros e do litoral, a montagem de um sistema de observação permanente que permita ter o acesso rápido das informações geradas sobre oceanos, mecanismos de apresentação dessas informações, principalmente digital ou digitais. A pandemia justamente nos levou a responder esse desafio de uma forma que não imaginávamos que podia ser feita, e aqui eu volto novamente à importância do encontro de hoje, o desenvolvimento de capacidades para que todos ao redor do planeta tenham acesso equitativo às informações, e por último, a mudança de atitude, uma nova sensibilização. Temos uma pequena falha de origem. Temos uma pequena falha de origem. Acho que perdemos o enlace o link com Francisco. Parece que não há sinal. Ele perdeu a conexão. Can you hear me? Is that Carolina? Yes, we lost connection, but he will try to connect from his mobile phone. Carolina, sim, perdemos a conexão. Ele está tentando entrar novamente. Sentimos muito, esperamos uns breves instantes, por favor. Como ter, então, uma dessas sessões e não impedir que isso aconteça? É muito difícil. Yeah. Yes, we can see the slides. Vocês já viram os slides? Estão vendo os slides, não é verdade? Sim. But we don't hear Francesco. So Francesco, please proceed. Okay. Sorry. Yeah, I guess we lost. We had a major failure here. Bem, uma desculpa. Já tive alguns problemas. Eu agora estou me conectando através do meu celular. Falando dos mecanismos de governança, uma unidade de coordenação da década. Não, continuamos tendo falhas de origem. I think we have the same issue. Maybe Carolina, maybe if you are hearing us, we can use your computer. Carolina, se você está por aí, talvez poderíamos utilizar o seu computador, seu laptop. Sim. Você talvez poderia utilizar o laptop seu, talvez poderíamos fazê-lo através daí. Sim, o problema é que eu também perdi a minha conexão, estamos no mesmo local. Ok, esperamos unos segundos. Esperamos uns breves instantes, então. Obrigada. I am back again. Voltei, acho que voltei, não é verdade? Sim, podemos ver você, sim, Francisco. Sem problema. E a apresentação, por favor? Por enquanto, não. Só um minuto. Ok, a sua apresentação será... o senhor tem a sua apresentação, senhor Francisco. Maybe you could continue with just your voice. Talvez podemos continuar. Já temos
o slide novamente. Muito obrigado. Bem, Bueno, estaba diciendo que eu estava comentando que um dos principais desafios do projeto é ter a resposta dos países através do que nós propomos, que seriam os comitês nacionais da década, que avançamos bastante, mas ainda não conseguimos com que todos os países membros e os que estamos nos envolvendo no desenvolvimento da década possam estabelecer esses comitês nacionais. Acho que Martin fará uma referência a isso e, considerando como exemplo alguma das estratégias que estamos propiciando para que seja assim feito. De forma particular, eu menciono como exemplo no que chamamos como a região Pacífico Este Tropical e Atlântico Oeste Tropical. Apenas temos 3 de 33 países que estabeleceram seus comitês nacionais da década, que vão ser os orientadores, os coordenadores, internamente nas nações e também nas regiões para nos coordenar e trabalhar de forma harmônica. Aqui vemos uma linha do tempo, o que tem acontecido em relação ao avanço. Não entrarei em detalhe nesse ponto, porque eu quero chegar ao que estamos hoje, onde estamos hoje em dia, e que é a definição, por um lado, de estratégias regionais de trabalho. Estamos construindo através de uma modalidade chamada de codesenho a nível regional, em uns workshops locais, a nível de região, como eu mencionei, estão sendo definidas ações, projetos e programas focados nos desafios do desenho da década, para que a região, de alguma forma cooperativa entre os diferentes atores interessados, e falando em atores interessados, claro, estados, instâncias oficiais públicas dos países, os empresários. Eu serei enfático aqui, temos importantes atividades a nível empresarial e empresas privadas que são usuários-chave do oceano, mas que, na verdade, o seu trabalho e a sua resposta é relativamente pouco o que contribuem como resposta à geração de conhecimento. Por exemplo, a exploração de hidrocarbonetos offshore, por exemplo, o turismo, o turismo depende diretamente da atividade e saúde dos oceanos, a pesca, o transporte marítimo, e podemos listar muitos que poderiam fazer parte da estratégia para que possam responder como atores interessados, mas que possam contribuir no desenvolvimento da década. Estão as comunidades, estão outros atores que devem se envolver com o enfoque primeiro de gênero, onde há um esforço claro de vinculação de mulheres na ciência para esta estratégia e de jovens pesquisadores. Finalmente, os jovens pesquisadores serão quem irá desenvolver tudo isso. Hoje estamos na diretoria e no planejamento. Em algum momento teremos que entregar esses trabalhos para uma nova geração. Esperamos que estejam empoderados e preparados nesse propósito. Há um esforço enorme para garantir que aconteçam essas instâncias. E, por último, a questão do reconhecimento ao conhecimento tradicional, que é um dos valores que perdemos dentro do, digamos, o foco tradicional da ciência, e onde, na verdade, pode haver muita importância. Perdemos um tempo em relação a essas dificuldades, mas apenas gostaria de chegar a 2 pontos para passar já a discussão e perguntas e deixar espaço para os meus colegas.
Um ponto é que em 2030 possamos preencher vazios críticos para responder aos problemas que tem a humanidade em relação à década. Depois, todos os níveis, oferecer a todos os níveis, empresas privadas, comunidades, estudantes, governos, grupos sociais que sempre estiveram, digamos, longe das atividades científicas e desenvolver, como terceiro ponto, desenvolver a capacidade. Eu vou apresentar 2 exemplos em relação a isso que nos preocupam. Nesse exercício, um dos mecanismos e estratégias que foram definidos foi escutar os chamamentos à ação para a apresentação de programas e projetos em referência a como desenvolver a década. E a Comissão Oceanográfica Intergovernamental propiciar espaços de interação para conseguir recursos para associar as instituições que possam desenvolver as atividades da década. No primeiro chamamento à ação que fechou em janeiro desse ano, temos o resumo, que temos os projetos da década, vemos um desequilíbrio enorme de certa regiões na apresentação de projetos. Esse é um resumo que temos da Comissão Oceanográfica e que foi adotado, foram recebidos e adotados como projetos. E esse é mais crítico de programas apresentados. Como vemos em cores, os programas apresentados e adotados, e em cinza, as regiões e países que ainda não apresentam projetos e programas. Aqui temos um desafio que temos de avançar para conseguir que as regiões, o restante das regiões que estão subrepresentadas enquanto a proposta, possam apresentá-las. Esperamos que aconteçam em breve mudanças e que com o espírito de colaboração e cooperação possam ser geradas dinâmicas para que tenhamos o próximo mapa, o próximo atlas de projetos cobertos justamente pelo restante das regiões. Finalizo por aqui para abrir a discussão e perguntas. Uma desculpa pelos problemas de conexão. Muito obrigado. Obrigado, Francesco. Temos perguntas no chat? Ainda não. Deixa eu ver por aqui. Ainda não temos, não. Já escutei, sim. Muito bem. A pergunta para você, Francisco. Muitos dos participantes hoje querem saber como podem participar na década. Você poderia compartilhar o link para a página web da década? Você poderia comentar como podem participar na década? Sim, obrigado, claro. O órgão coordenador geral da década é a Comissão Oceanográfica Intergovernamental. É um nome, uma forma em que achou as Nações Unidas para destacar. Aqui temos no chat já todos os países estamos envolvidos. Aqui no chat temos o link. Os países nós queremos ter indústrias, filântropos, a humanidade envolvida nisso, mas a questão central é feita pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental e se faz a partir daí os esforços para que a criação estamos de fato para que sejam criadas essas comissões internacionais. Então, é esse o link que temos aqui no chat. Há uma equipe por trás, é uma equipe de trabalho muito eficiente, muito boa em termos de trabalho e avanço, e eu diria que esse é um mecanismo. Adicionalmente a isso, estão chamamentos à ação, que são o centro, o core, digamos, do exercício dentro do que serão recebidas as propostas, depois revisá-las e, a partir daí, conseguir não apenas parcerias, mas recursos e mecanismos de ação para que isso possa funcionar.
Thank you, Andy, we Francisco. have one. Obrigado, Andy. Yes, I know. I don't think we have time. Temos uma pergunta no Maybe, chat. Francesco could, Talvez, answer Francisco, that, offline if Francesco você would possa like to. responder We're essa running out of time. pergunta I'd just like to, offline. Temos muito pouco tempo. Uma desculpa por encurtar o seu tempo. Uma questão que eu quero mencionar é que em novembro a França está organizando um hackathon oceânico para a década. E entrando à página web, e acharão eventos que estão sendo organizados em diferentes locais. Colocarei o link no chat para que vocês possam ver. Obrigado. Obrigado, então, Francisco, pela sua apresentação e introdução tão completa ao desenho, à década. As pessoas que estão online estarão